Voltar para o mundo dos relacionamentos, o mundo dos solteiros, mas agora nos meus termos. Esse é exatamente o título desse vídeo, mas fica aqui comigo que eu vou te explicar exatamente o que significa esse meus termos. Olá, eu sou a Estela e esse é o Vida em Isso. Fases. Pois é, meninas, isso pode até parecer coisa do outro mundo, mas não é. Acreditem em mim, não é. Eu sei que depois de muitos anos, talvez você já esteja separada, talvez situações difíceis que você tenha passado, experiências difíceis que você tenha tido, você fica meio assim, ai, não quero mais namorar, quero ficar sozinha. Acredite em mim, vai chegar um momento que você vai falar, pensando bem, acho que seria legal se eu tivesse um parceiro legal. Porque existe, gente, existe o parceiro legal, não o perfeito, porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitas. Mas acredite, existe o parceiro ideal. Pensem que essa pode ser a fase mais interessante da sua vida. Porque não pense que você está voltando para o mundo do date e começando do zero. Não, agora você está voltando com experiências. É claro, gente, não voltem armadas, não voltem achando que todo homem vai ser igual, sei lá, o seu ex-marido, o seu namorado, aquele que não deu certo na tua vida, que te causou problemas. Então não pense nisso, pense que você está vindo com experiências que você vai usar para poder escolher melhor aquele que será o seu futuro parceiro. E também não volte com a ideia de preencher um vazio, ou só porque a sociedade diz que você está sozinha há muito tempo. Não pensa nisso. Você não deve satisfação a ninguém. Não deve satisfação para filhos, para amigos, para família, para ninguém. Você está em primeiro lugar e você faz aquilo que você quer. Você está voltando para esse mundo do dating, por quê? Não deu certo no primeiro relacionamento, ou no segundo, ou no décimo, não sei qual. E agora você está pronta inteira para começar uma nova vida. A sua experiência é a bagagem que você traz, que significa clareza sobre quem você é, o que você quer e o que você não quer. Às vezes, principalmente, o que a gente não quer, não é mesmo? Então, quando eu falo nos meus termos, é isso que eu quero dizer. Eu sei exatamente o que eu quero e sei exatamente o que eu não quero. E isso acho que é o principal para a gente se sentir aberta para um novo amor, quem sabe. Depois de uma certa idade, a nossa vida não é mais sobre encontrar um amor, um parceiro para te completar. Nós já somos completas, nós já somos inteiras, nós já temos uma vida de experiências, já tivemos muitos sonhos, já realizamos muitos sonhos. A pessoa que chegar, ela precisa somar, caminhar ao nosso lado e não ser o centro das atenções. Eu passei muitos anos sozinha, claro, indo em dates, namorando, conhecendo pessoas. E eu aprendi muita coisa sobre colocar expectativas e muita coisa sobre mim mesma. E isso me fez perceber que um dos maiores problemas das mulheres quando voltam para esse mundo de dating é esquecer do próprio valor. E muitas vezes elas vão aos encontros com uma pergunta na cabeça: será que ele vai gostar de mim? Mas a pergunta deveria ser: será que eu vou gostar dele? Será que essa pessoa combina com a mulher que eu me tornei? Porque agora nós temos escolhas, nós temos voz e principalmente nós temos limites. Então, minhas amigas, se você está nessa fase da vida, querendo sair, conhecer gente nova, se abrir, quem sabe, para um novo amor, fica aqui comigo. Eu tenho muita coisa para te contar sobre a minha experiência. Bem, eu estou aqui para ajudar vocês com alguns pontos que eu acho que é bem importante para quem está voltando aí para esse mercado de dating. Como se vestir? É isso, gente. Parece bobeira, mas eu tenho algumas, não várias, mas algumas amigas que me perguntaram, Estela, como é que é? Como que eu me visto? Não sei mais como me vestir, não sei nem como me comportar. Gente, relaxa. Respira fundo e relaxa. Isso é importante, mas não é o mais importante. Para você não ter dúvidas com isso, basta você pensar o seguinte: o menos é mais. Eu acho que na vida em geral o menos é mais. Eu levo isso para minha vida, pelo menos. Então, não se vistam assim, como se estivesse indo para uma festa, mas também não vai se vestir como uma dona de casa, não é mesmo? Com a roupinha que você fica em casa, ou com a roupinha que você vai no mercado, ou com a roupinha que você vai ao médico. Não, 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 senhora. Se vista aí, ó, bonitinha, tá? Coloque um vestido, ou uma saia, ou um conjunto alinhado, talvez de uma cor só. Não coloque muitos acessórios e nem exagere na maquiagem, tá? Esteja bem vestida, um bom sapato, uma boa bolsa, ou aquela que você tiver, mas que esteja tudo bem alinhado. E o meu conselho também é que não se vistam muito sexy. Vá bonitinha, vá sensual, porém não muito sexy. Não exagere na maquiagem, vai com uma coisa mais simples. O menos é sempre mais, eu acho que para tudo na vida. E mais um ponto importante para a gente acabar esse assunto aqui: perfume.
Cuidado com perfume, não exagere no perfume. Se você não tem nada assim que fala, ai, não, eu acho que esse perfume. Sabe uma coisa assim que você não tá muito certa? Eu tenho aqui uma coisa para mostrar para vocês, ó. Tá vendo esses body splashes? Toma um banho bem gostoso, lava seu cabelo, arruma teu cabelo e de repente passe só um body splash, assim, ó. Pronto, acabou. Tá cheirosa, tá perfumada. E é isso, gente. O simples é o que funciona. Vá por mim. Vamos para o próximo ponto. E o próximo ponto aqui, também muito importante, é o que falar, como se comportar, né? O que você vai dizer para essa pessoa que você está vendo ali pela primeira vez na tua frente. Eu sou da turma que eu acho que já tem que falar, já tem que deixar claro desde o início o que você quer. Gente, nós estamos na casa dos 50, 55, 60, não é? Não dá tempo de ficar enrolando muito, sabe? Marcando 2, 3, 4, 5 encontros e não falar realmente o que você deseja para o teu futuro. E mais uma vez, eu tô falando isso por experiência própria. Quantas vezes eu não fui a um encontro porque o cara era bacana, o cara era até bonito, né? Boa pinta. E eu acabei deixando de falar coisas importantes. E de repente, lá pelo 10º encontro, um tempo perdido assim, inexplicável, eu ainda não tinha falado o que eu queria. E depois eu acabei nem falando, porque eu vi que o que ele queria não batia com o que eu queria. Então, não, gente, vamos logo de início falar o que a gente quer, para que a gente veio e o que a gente deseja para o nosso futuro. Você se poupa, todo mundo se poupa aí, sai, sabe, o explicado não sai caro, não é mesmo? Então eu aconselho que sim, que você fale um pouquinho de você. Uma outra coisa importante, não fique muito falando do passado, né? Eu sei que todas nós viemos com uma bagagem, com experiências, né? Claro, temos que começar o assunto, a conversa de alguma maneira. Mas não fique falando de ex. Assunto de ex mata a conversa, gente. Mata o encontro, assim. Vá por mim. O ideal é não mencionar o ex nenhuma vez. Mas se não tiver jeito, se o assunto, sabe, acabar calhando que tem que falar sobre o ex em algum momento, fale uma vez, já tente mudar de assunto. É a mesma coisa de você falar de filhos, ficar falando de filhos o tempo todo, tal. Não, gente, a gente tem que puxar assunto, outros assuntos. Tem muita coisa legal nesse mundo para se fazer, para se falar. Dá para falar sobre pratos de comidas preferidas, dá para falar de viagens, de lugares, cidades, países, talvez que você tenha visitado, se você não visitou, da sua cidade natal. Não sei, qualquer coisa da sua infância, de como, sei lá, tem muitos assuntos que você pode falar. Um dia talvez eu possa fazer um vídeo só sobre assuntos para os dates. Porque eu sempre fui a primeira a puxar o assunto no primeiro encontro. É incrível, na maioria das vezes sou eu que puxo o assunto. E sempre fluiu muito bem. Mas voltando lá, não deixem de falar o que vocês querem, gente. Se coloque sim como prioridade. Mas tenha em mente que se você está abrindo espaço para uma outra pessoa, você tem que dar espaço para ela falar também. Não fica o tempo todo só blá, 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 blá. Tente escutar a outra pessoa, faça perguntas para outra pessoa. Não existe uma maneira mais fácil de conhecer a outra pessoa se não for fazendo perguntas. Pergunte e, ó, escute, preste atenção, tá bom? Esse é o conselho para você. Seja simples, seja simpática, seja autêntica, que eu tenho certeza que a sua noite vai, ó, fluir. E se você gostou desse tema e eu pude te ajudar com as minhas dicas, subscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e eu vou voltar aqui com muito mais para vocês. E antes de terminar, eu só queria deixar um ponto aqui. Se depois desse encontro você ter se preparado, se vestido toda bonitona, se perfumado, o papo foi bom e mesmo assim o cara desapareceu, não se preocupe. Simplesmente vire a página, gente. Ele não é o seu cara. Não fique ali pensando, ai, o que eu falei de errado? O que eu fiz de errado? Nem sempre o problema está em nós. Aliás, eu acho que nunca está em nós. É simplesmente que não era para ser. Não é o seu cara, tá bom? Não se preocupem com isso. Espero que vocês tenham curtido esse assunto e eu prometo trazer muito mais para vocês, tá? Fico por aqui. Um beijão e boa sorte. Tchau!